Graça e paz, igreja, boa noite para todos. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te dê a paz. Eu gostaria que você nesse momento, juntamente comigo, pudesse ajoelhar aí na sua casa para orarmos pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelo mundo, e também vamos orar pelos nossos missionários que estão atravessando um momento muito difícil. Lá no Níger, Josué ligou para mim, conversando com ele, nós estamos traçando alguns planos de oração, e ele pediu intercessão, porque vão ter que colocar agora detectores de metais nas portas das igrejas, nas entradas, porque eles estão com risco de terrorismo, além do vírus também que já está chegando lá. Então, por isso, convoco você, onde estiver agora, na sua casa, na casa dos irmãos, na sala, onde você estiver na sua casa, no seu lar, se você estiver no carro, pare, encoste, para você orar conosco. E se você pudesse ajoelhar, vamos ajoelhar. Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor pelo Brasil e pelo mundo, ó Deus, que o Senhor possa, com teu poder e a tua bondade e misericórdia, repreender em nome de Jesus esse vírus, ó Deus. Como o Senhor, lá nas 10 pragas do Egito, numa hora para outra, o Senhor parava tudo, mudava toda a história. Que o Senhor possa mudar a nossa história, a história do mundo, ó Deus, que está sendo ameaçada com esse vírus, ó Deus, ceifando vidas, mudando estrutura de cidades, de países, ó Deus, ó estrutura das famílias, ó Pai, que o Senhor repreenda isso em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor possa trazer a tua cura em nome de Jesus, que o Senhor libere a cura, um milagroso, ó Deus, ou que o Senhor levante rapidamente, ó Deus, um antivírus para estancar, erradicar, ó Deus, erradicar completamente, ó Deus, essa maldição entre as nações, em todas as nações. Ó Deus, abençoe, no poder do Espírito Santo. Agora, Senhor Deus, olha para os nossos missionários, que a gente tem intercedido tanto pelo Damasceno Júnior, a Susa na França. Olha o estado da França, ó Deus, o que está acontecendo com a França. Eles não podem sair para lugar nenhum sem uma permissão, até para ir numa padaria, ó Deus. Olha para o Segundinho, olha para o Marco e suas famílias ali na Itália, pastor Nicodemos, os missionários que estão ali, que o Senhor possa também derramar a tua graça e a tua cura ali. O Josué no Níger, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando no poder do Espírito Santo, ó Deus, livrando do terrorismo e do vírus, ó Pai. Ó Pai, pastor Gabriel e Amílio, ó Deus, pastor Danilo, Leonardo, que estão ali em Cuba, totalmente despreparados, ó Pai. Ó Deus, eles não têm a higienização básica, é complicado, ó Deus, é difícil eles terem o álcool para higienização, os produtos de higienização, é muito complicado, ó Deus, que o Senhor possa cuidar e livrar aquele país dessa maldição. Abençoe o Mário Alexandre, a Valquíria e o B, que estarão voltando, Deus, para a África, que o Senhor possa abençoá-los no poder do Espírito Santo. Abençoe o Fernando e a Milagres no Peru, sua família, a igreja. Ó Pai querido, abençoe cada missionário, ó Pai, espalhado neste mundo para o louvor da Tua glória. Abençoe, Senhor Deus, para que haja vitória contra o mal, vidas sejam salvas no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus por estarmos aqui, irmãos, nesse período de louvor e adoração ao Senhor. Graças a Deus pela tecnologia, para chegar até você a palavra de Deus. Hoje seria muito melhor se estivéssemos aqui na igreja, mas não estamos. A igreja é um local tão importante para a comunhão, para que a sociedade, aqueles vizinhos que moram ao redor da igreja, vejam que é um lugar de refúgio e de esperança para eles. Mas como nós estamos atravessando esse momento complicado, eu peço a você para orar e clamar a Deus. Mas agora nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos cantar 2 cânticos da palavra de Deus, que um é: vem Senhor e derrama a tua bênção. E o segundo cântico que nós vamos cantar é aquele que nós precisamos descansar e confiar no Senhor. Por isso eu convido você a louvar conosco aí na sua casa, em nome de Jesus. Vem, derrama a paz, derrama a bênção, Senhor, sobre este teu povo que se chama pelo teu nome. Aleluia.
Glória a Deus. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Aleluia, louvado seja Deus. Descanse no Senhor, confia nele e ele tudo fará. O Senhor é bom e ele quer que você exerça a sua fé descansando nele. Louve, adore ao Senhor. Cobre-me com tuas mãos, Louve, igreja. com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme sou. Aleluia. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
Aleluia, louvado seja Deus. Ore comigo agora, para que Deus fale ao seu coração através da palavra dEle. Pegue a sua Bíblia, fique com ela na sua mão, acompanhe os textos bíblicos, para que Deus possa trabalhar na sua mente e no seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, nós te adoramos, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem bênçãos para derramar sobre nós, sobre o teu povo, sobre as nações, e que a igreja do Senhor possa descansar no Senhor, mesmo diante as lutas, as tribulações, nós iremos passar por todas elas, na fé do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero que você abra a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel, capítulo 22. Você vai estar acompanhando todos os textos aí no vídeo, você estará acompanhando as transparências, anotando, salvando, e por favor, também esteja compartilhando esta mensagem com seus amigos, vizinhos, para o louvor da glória de Deus. Ezequiel 22:30 diz: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei ninguém. A palavra de Deus veio sobre a vida de Ezequiel, profeta do Senhor, sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel. A cidade estava destruída, a cidade estava cativa pelos babilônicos, e o Senhor tinha ali naquele lugar líderes religiosos, homens comprometidos com ele, mas que se desviaram completamente, afastaram completamente do Senhor. E Ezequiel chama a atenção do povo, chama a atenção dessas autoridades, porque eles não sabiam mais definir o que era santo e o que era profano, o que era puro, o que era impuro. Você vai encontrar nos versículos anteriores. A palavra de Deus diz que o Senhor se entristece, porque ele procurou um homem, alguém que pudesse se colocar na brecha, interceder para mudar aquela história. Irmãos, amigos que estão nos ouvindo, hoje nós estamos nesse período de muitas tribulações, não só agora com o coronavírus, mas durante todo esse ano, o ano passado e esse ano, a gente tem visto a volta de Jesus cada vez mais próxima. E o Senhor nos chama para uma vida comprometida de intercessores. Você como intercessor, eu como intercessor. Em segundo lugar, no segundo momento dessa mensagem, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que Deus tem para mim e para você. Nós cremos na oração. Eu sei que você crê na oração. Eu creio na oração. Nós temos, irmãos, experiências com Deus em oração. Eu creio que todos que estão me ouvindo, cristãos, sabem do que estou falando. Você sabe exatamente daquilo que eu estou falando. Aquele dia que você clamou a Deus, que você intercedeu, e algo aconteceu, um sobrenatural de Deus. Também nós sabemos que Deus deseja que cada filho dele tenha uma vida de oração, comprometida em oração. Nós cremos, irmãos, que a oração pode todas as coisas, mas será que nós estamos vivendo essa vida de oração? Será que nós estamos colocando a nossa vida na brecha, para que Deus possa encontrar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Terceiro, irmãos, pense comigo o que diz Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Muitas vezes nós pedimos mais do que oramos. Deveria ser o contrário. Nós deveríamos ter uma vida de oração constante com o Senhor. E as pessoas que não têm Jesus, as pessoas que não conhecem Deus, pudessem vir a nós, porque sabem que nós somos pessoas de oração, somos intercessores, e estivessem sempre buscando refúgio de oração em quem tem vida de oração.
Mas muitas vezes não tem acontecido assim. O povo que deveria buscar e orar é um povo que sempre está pedindo os outros para orar. Não tem nada errado de você, como cristão, pedir o outro para orar. Pelo contrário, compartilhamos as nossas necessidades. Mas eu quero que você entenda que nem sempre aquelas pessoas que pedem oração têm uma vida de oração. É nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção, para que você tenha uma vida completa de oração. Orai sem cessar. Esse período agora, exatamente esse período que nós estamos vivendo de coronavírus, toda a igreja deveria ser intercessora. Clamar a Deus, ajoelhar, se dobrar diante de Deus e crer que o único que pode trazer a resposta de cura e libertação é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus nos chama essa atenção. Ele chama o Pai em oração. Jesus tinha uma vida de oração. Jesus, logo no começo do seu ministério, ele estava em oração. Foi tentado pelo diabo, venceu pela palavra e pelo jejum em oração. E eu e você, estamos seguindo o mestre? O apóstolo Paulo diz então, orai sem cessar. Em terceiro, você vai receber agora aí no áudio, no vídeo, uma transparência com vários textos sobre os homens que oraram. E veja comigo a palavra de Deus, destes homens. Primeiro Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13. Abra a palavra de Deus. Josué estava numa batalha com os amorreus. A batalha estava guerrida, e ele precisava de mais tempo para vencer a batalha. Então Josué ali, diante do seu povo, diante daquela batalha, diante daquela tribulação, diante de tantos problemas, ele para um tempo só e ora ao Senhor para que o sol e a lua parassem. E aconteceu o quê? O sol parou e eles venceram a batalha. A palavra de Deus diz em Elias, sobre a vida de Elias. Elias, um homem segundo o coração de Deus, profeta de Deus, que desafiou Acabe e Jezabel. Lá no Monte Carmelo temos aquela experiência maravilhosa do Monte Carmelo. Mas antes disso, a palavra de Deus veio a Elias. E está relatado também lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Que Elias orou para não chover. E não choveu. E depois Elias orou para chover, e choveu. Será que o poder está no homem de acontecer essas coisas? Não, é o poder da oração. É o poder da oração que não mudou. Homens que oraram, homens que clamaram a Deus, homens que buscaram a Deus, homens que intercederam a Deus, para que a obra de Deus fosse feita, e que o homem pudesse ver que Deus continua sendo Deus. Ele pode todas as coisas. Segundo Reis, versículo 18 do capítulo 6, os sírios tinham cercado a casa de Eliseu. E ali então, eles queriam pegar o homem de Deus. E o seu servo saiu e viu que eles estavam cercados e chamou Eliseu e falou assim: Eliseu, nós estamos cercados, nós estamos perdidos. E Eliseu disse para o homem, o seu servo: Deus, abra os olhos dele. E ele viu uma legião de anjos cercando aquele lugar. E no versículo 18, Eliseu ora a Deus para que todo o exército sírio ficasse cego. Todo o exército ficou cego. O poder da oração. Convido você depois do culto, ler esse texto maravilhoso. Como que Deus age, e sempre com um propósito maravilhoso. Também nós temos no livro de Juízes, capítulo 6, 36 a 40, quando Deus chama Gideão como líder para guerrear contra os medianitas e os amalequitas, e ele foi então, colocou uma prova diante de Deus, que você sabe muito bem, aquela prova da lã,
do orvalho caindo sobre a lã, e depois do orvalho caindo sobre a terra, e a lã ficando seca. É a oração. Deus responde oração. Deus tem o poder de responder quando o filho dele clama, quando o filho dele intercede, quando o filho dele crê no poder da oração. Deus não é homem para mentir. Deus responde, e com seus propósitos bem definidos. E agora, eu quero que você acompanhe comigo no livro de 1 Reis. A palavra de Deus, deste homem que não tem nome. A Bíblia diz que era um homem de Deus. Capítulo 13. Logo os primeiros versículos. Deus chama este homem para falar diante de Jeroboão. Jeroboão era um impostor. Roboão era rei. E Deus disse que ia tomar providência sobre a ação e a atitude de Jeroboão. Jeroboão começou a trazer o paganismo no meio do povo de Deus. E quando ele estava ali para sacrificar diante do altar de Deus, chega esse homem de Deus e diz assim, versículo 1: Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar o incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendam este homem! Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não podia mais recolher. O altar se fendeu, as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal do homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: Implore o favor do Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei recolheu e ficou como antes. Irmãos, homens que oraram. A arma mais poderosa que nós temos é a oração, principalmente quando ela é munida da palavra de Deus. A palavra de Deus e a oração, a aliança de vitória contra todo o mal. O Senhor nos chama, irmãos, através desses homens de Deus, as orações que eles fizeram. Homens como nós, como disse Tiago a respeito de Elias, homem comum, com os mesmos sofrimentos, sentimentos que nós temos, Elias tinha. Todos esses homens eram homens comuns, não eram super-heróis, mas eram homens que dependiam de Deus e amavam a Deus e confiavam na oração. Em quinto lugar, a oração pode mudar a vida, a família, a cidade, o país e o mundo. Você crê nisso? Você crê que a oração pode fazer tudo isso? Mudar a vida de uma pessoa? Mudar a família, a cidade, o país e o mundo? Quando Deus muda uma pessoa, transforma essa pessoa, Ele é o primeiro da sua casa, para transformar todo o seu lar. E Deus quer salvar a sua família. Deus quer pôr ordem na sua casa. Deus quer trazer a sua cidade aos pés da cruz. Olha Belo Horizonte, que coisa terrível, Contagem. E todas as cidades satélites de Belo Horizonte. Há um projeto para o ano que vem, será uma cidade capital do pecado. Nós precisamos inverter isso, irmãos.
levantando homens e mulheres de oração, antes que aconteça, para que as nossas cidades se curvam diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sabe qual é o segredo? Abra comigo, você sabe esse texto de cor, mas eu queria ler com você, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 3, o versículo 13 e 14. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Eu tenho ouvido e visto pelas mídias sociais alguns homens de Deus, mulheres de Deus, falando que o que está acontecendo tem a mão de Deus ali. Realmente, irmãos, o pecado, o cheiro do pecado tem chegado aos céus. O que nós estamos vendo é a ação do homem pecaminoso e pecador, homem do mal. Não somente o coronavírus, mas o sarampo, a sífilis, a AIDS, tantas pestes acontecendo, tantas doenças acontecendo, tem apontado para a volta de Jesus, e a igreja às vezes está passiva, às vezes o cristão, o discípulo de Jesus está passivo diante de tudo isso que está acontecendo, relativizando o pecado, e o Senhor disse, o meu povo que se chama pelo meu nome. Você é povo de Deus? Você é filho de Deus? Então confesse o pecado, arrependa-se do pecado e volte para Deus em oração, para que Deus venha sarar a nossa nação e sarar a nossa terra, em nome de Jesus. Este é o segredo está na oração, o segredo está numa vida de santidade com Deus e oração. Em sexto lugar, queremos realmente ver o poder de Deus? Oremos. Você quer ver o poder de Deus? Ore, seja um intercessor, sai da sua oração comum, busque ao Senhor. Qual é o melhor tempo para você interceder? É pela madrugada? É à tarde? É à noite? Seja qual for o tempo, seja um intercessor, tire um tempo de intercessão. A igreja está com um relógio de 24 horas de oração, os verdadeiros intercessores estão ali inscritos, orando e clamando a Deus, para que esse vírus possa parar a sua atuação, para que possa ter uma resposta de Deus, um milagre de Deus. Mas não é só o vírus, quantas pessoas estão sendo ceifadas, também pelo vírus, indo para o inferno, e você vai permitir que essas pessoas continuem indo para o inferno? Seja um intercessor, fique na brecha, clame ao Senhor, viva o poder da oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde de uma semana cheia de vitória e o vírus repreendido, erradicado, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos deixar alguns avisos. Nós não temos nenhuma informação sobre o culto da próxima semana. Então, por enquanto, todas as atividades da igreja estão suspensas. O Michael fez a reunião da célula dele através de WhatsApp, fica a sugestão para as outras células. Vamos manter a igreja em oração durante a semana. O Ministério de Oração cancelou sua atividade também, quinta-feira, não vamos ter o culto. E o principal, interceder contra o coronavírus, interceder pelos missionários, interceder pelos idosos da nossa igreja. Tem a irmã Edinha, a irmã Oswaldina, a irmã Renira, a irmã Nilzete, a irmã Maria Fernandes, a irmã Rita, que os irmãos clamem a Deus pelos idosos. Continue orando pela Simone, que a situação dela precisa de um milagre de Deus também. Que Deus abençoe a todos
Vamos conversando pelo telefone, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Visite o seu site, sempre informações novas vamos estar jogando no site da igreja. Compartilhe também tudo que você participou aqui hoje, ok? Compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz.